A ditadura de Getúlio Vargas ocorreu entre os anos de 1937 e 1945. O governo era centralizado e autoritário, tanto que a Constituição da época ficou conhecida como polaca, porque era inspirada no fascismo italiano e polonês. Por mais que a Constituição fosse inspirada no fascismo, nesses anos o Brasil entrou na Segunda Guerra, mas não aliado ao nazismo, e sim aos Estados Unidos. Após isso, o exército começou a alinhar seus interesses com os de Getúlio Vargas, no sentido de perseguir os grupos de esquerda e de implantar um regime autoritário no país. Parcelas do alto escalão da sociedade também começaram a entender o viés autoritário como a forma ideal de implantar a força, uma modernização do país. Em novembro de 1937, Vargas ordenou o cercamento do Congresso Nacional e obrigou os parlamentares a retornarem para suas casas. Imediatamente, uma nova Constituição foi apresentada e outorgada à nação. Vargas decretou o fim das atividades dos partidos políticos no país. Os problemas criados pela ditadura da era Vargas foi a censura. O governo implementava a censura à imprensa e a propaganda era coordenada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP. Também houve forte repressão ao consumismo, amparada pela Lei de Segurança Nacional, que impediu movimentos revolucionários como a Intentona Comunista, de 1935, durante todo o período. O grande objetivo econômico do período era industrializar o país, por isso foram feitos vários órgãos de apoio estaduais, bem como houve a regularização dos operários urbanos pela CLT. Oficialmente, a justificativa de Vargas para o golpe era a ameaça comunista, principalmente devido ao Plano Cohen, uma invenção que depois foi comprovada, de integralistas que diziam que comunistas tinham um plano para tomar o poder do Brasil. Importante salientar que o Estado Novo também deve ser compreendido no contexto mundial, com Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, entre outros líderes nazistas e fascistas. Aqui os integralistas também apoiaram o governo ditatório, pois pensavam que deveria existir um Estado forte para combater o comunismo. Além da propaganda, outra forma de manter a população acreditando sempre no governo era por meio de concessões de medidas que os favorecessem minimamente. Esse é o caso da consolidação das leis trabalhistas. Porém, antes, Vargas já tinha feito outras normas que lhe deixariam o caminho livre, ou seja, poderia governar de maneira autoritária, fingindo que não. E assim foi feito. Criou-se a Justiça do Trabalho. O salário mínimo foi regularizado, bem como as 44 horas semanais, a carteira de trabalho, férias e, por fim, em 1943, a consolidação das leis trabalhistas, que existe até hoje, lançada no Dia do Trabalhador, 1º de maio, em comício do presidente. Desse modo, a população continuava sem reagir à ditadura que vivia. Na economia, houve a ascensão da industrialização, de 1933 a 1939, na qual se viu a produção industrial crescer aproximadamente 11% ao ano. Nessa ocasião, Vargas anunciou a nova Constituição de 1937, que suspendia todos os direitos políticos, abolia os partidos e as organizações civis.